Era uma vez uma moça chamada Susana fazia parte de um grupo de jovens na igreja. Susana não fazia muitos amigos, pois era tímida e as pessoas ao redor dela não gostavam de conversar muito com ela, pois era considerada esquisita. Mas às vezes ela conversava com a líder do grupo de jovens, Paola. Passando-se uns 2 meses, Susana foi se encantando pela beleza de Roberto, e ela então tentou conversar com ele. Ele era simpático e tudo, mas não correspondeu a ela. Como sempre, passando mais um tempo, Susana descobriu que Roberto e Paola se gostavam. Ela ficou triste, mas consciente de que não era culpa de Paola, que Roberto preferia ela do que ela. Aliás, todos os rapazes se encantavam com a beleza de Paola. A autoestima de Susana ficou abalada, pois Paola era mais bonita que ela. Mas em um belo dia, Paola descobre que Susana também gostava de Roberto, pois Susana tinha contado para Flávia, que também era bem amiga de Paola, mas Flávia não guardou o segredo e contou. Mas Paola ficou na dela, pois Roberto gostava dela e não de Susana. Mas com o tempo, uma rivalidade entre Susana e Paola estava surgindo e isso não era bom. Até que Susana cometeu um erro. Ela começou a falar mal de Paola com a Débora, mas Débora não era muito amigável e Débora espalhou o caso pro grupo jovem todo. E então Paola repreendeu Susana a ponto de humilhar Susana. Chorou e foi para casa abalada, pois o grupo todo estava contra ela. Mas durante a semana ela refletiu que errou. No próximo encontro de jovens, Susana apareceu e se reconciliou com Paola. Paola diz perdoar Susana, mas a amizade entre elas já não era a mesma coisa. Com o tempo, Susana começou a sofrer ataque de bullying e ciberbullying no grupo de jovens e no grupo do WhatsApp também. Mas Susana, mesmo ficando triste com a situação, ela continuou na comunidade de jovens, pois ela tinha medo da solidão e achava que merecia tudo aquilo que estavam fazendo com ela, e também ainda estava apaixonada por Roberto. Então 2 anos se passaram e Susana sofrendo os ataques, e isso desencadeou nela uma depressão, mas mesmo assim seguiu firme. Susana era considerada a vilã de Paola, pois a comunidade de jovens diziam que ela atrapalhava o romance de Paola e Roberto. Os outros jovens diziam que Paola era uma prostituta gospel, feia, oferecida. Todos os rapazes que Susana se interessava não queria nem mesmo olhar para ela, pois falavam mal de Susana para eles e eles desistiam de conhecê-la. Ela não estava aguentando mais, pois tinha se arrependido de que fez, e mesmo assim estavam castigando Susana, e ela orou pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia dela e que a tirasse daquela situação. 2 meses depois, um rapaz misterioso chamado Márcio entra na igreja para assistir ao culto de jovens. Ele acaba gostando, mas no final do culto ele chega perto de Susana para conversar com ela. Então naquela noite eles fizeram uma amizade, mas Paola e seus amigos não estavam gostando muito, então eles tentaram fazer amizade com Márcio enquanto falavam mal de Susana para Márcio. Tentavam colocar Susana contra Márcio também, mas dessa vez foi diferente. Susana estava triste, achando que ia perder mais um amigo, mas com Márcio foi diferente. Márcio chegou perto de Susana, saiu da igreja com ela, e enquanto eles estavam caminhando, Márcio teve uma conversa com ela. Ele pergunta: há quanto tempo você está sofrendo com essa situação? Ela responde: há uns 2 anos mais ou menos. Márcio: você não falou nada para o pastor. Susana: isso é errado, Deus não se agrada disso. Susana conta o que houve no passado e diz se sentir culpada e merecedora daquilo, mas Márcio diz: sério? Susana: isso é antibíblico, Jesus nos ensina a perdoar, e o que fizeram com você foi vingança, isso não é bom. Márcio conta a ela que ele tinha feito ainda pior. Ele adulterou com a esposa de um irmão. Com o tempo, ele começou a se sentir mal e pediu perdão a Deus. Disse à mulher que não iria mais fazer aquilo. Tentou se reconciliar com o irmão e com a igreja, mas além de apanhar, não o perdoaram e fizeram com ele o mesmo que fizeram com Susana. Mas ele se afastou da igreja. Ficou um tempo só ele e Deus, e passou a estudar a Bíblia, e o Espírito Santo abriu os olhos dele. Então ele se perdoou e perdoou aqueles que não quiseram perdoá-lo e ainda por cima o maltrataram. Susana sentiu um enorme alívio e começou a chorar e abraçou Márcio, encostando a cabeça em seu ombro, e Márcio e Susana se consolaram naquela noite. Susana entendeu por que Márcio não abandonou a amizade de Susana. Tempos depois, Márcio e Susana começaram um relacionamento amoroso. Acharam um ministério que acolheu eles e estão bem sendo usado por Deus para ajudar outras vidas que se encontram nessa situação. Fim.